uma outra coisa que eu acho que é importante colocar, que a gente não falou aqui, é que a própria CPI ela cita a questão da Lei Candir, né, dos prejuízos que estão tendo. Porque a Lei Candir, para quem não sabe, é uma lei que isenta os produtos primários e semi-elaborados de exportação do pagamento do principal imposto do Estado, que é o ICMS. Só o Rio de Janeiro, entre 99 e 2017, perdeu mais de 50 bilhões. E aí, o Supremo Tribunal Federal propôs um acordo, que a União dos Estados entrasse num acordo, porque vários estados e municípios entraram com ações judiciais no Supremo Tribunal, pedindo que fosse pago, né, devidamente essas transferências obrigatórias da Lei Candir, porque a União teve uma dívida acumulada em torno de quase 800 bilhões e só transferiu para os estados em torno de 47 bilhões no máximo. Né? Então, menos de 5% ou pouco mais de 5% daquilo que é devido. E aí o Supremo Tribunal Federal propôs um acordo, né, que a União e o Estado entrassem em acordo para poder resolver esse problema das ações que estavam no Supremo. Foi feito um acordo, porque os estados endividados eles têm pouca autonomia política, financeira e administrativa para poder fazer uma negociação a contento, e os estados aceitaram. No caso do Rio de Janeiro, aceitou, com todos os outros estados, um pagamento total de, no máximo, 67 bilhões para ser pago em 20 anos, de 2017 até 2037, com parcelas anuais. Né? E o problema é que, além desse acordo, isso não é acordo, para mim isso é lesa pátria, né? Porque, na verdade, o que aconteceu foi uma lesa pátria, você tem uma dívida de quase 800 bilhões, você pagar 67 bilhões em 20 anos, é lesa pátria, né? Eu uso um elemento que é gravíssimo, porque a Lei Candir, na própria lei, ela diz que a União deveria compensar a perda de receitas dos produtos primários semi-elaborados de exportação para os estados e municípios. Isso acontecia, não era a contento, né, de forma bastante rebaixada, mas acontecia algum pagamento. Mas, com esse acordo do Supremo Tribunal, com os propostos pelo Supremo, com os estados e municípios, o governo Bolsonaro aprovou a emenda constitucional 109, em 2021, e a emenda constitucional 109, ela revoga o artigo 91 dos atos de exposição transitórias, que era o artigo que garantia a obrigatoriedade da União em compensar a perda de receita do ICMS para os estados e municípios. Então, a Lei Candir ela não foi revogada e agora não tem nenhuma obrigação da União em continuar compensando essa perda de receita. E a Lei Candir continuará dando um prejuízo aos estados, e mais essa outra medida agora, que foi a questão de praticamente acabar com o ICMS de combustíveis, transportes e outros que o Bolsonaro propôs para poder diminuir o valor do combustível. E isso agora, a própria CPI diz que na projeto de lei orçamentário de 2023 do Rio de Janeiro, isso representará uma perda de 5 bilhões na receita, e o presidente da CPI, o Luiz Paulo, falou que, pelos cálculos dele, seria em torno de 8 bilhões. Então, a proposta de orçamentária só para a receita de ICMS do Rio de Janeiro seria em torno de 50 bilhões, com essa perda de 5 bilhões, cairia para 45 ou para 42 bilhões. Então, um Estado que já está altamente endividado, né? E, além disso, você tem uma receita tirada dos cofres, né, que vai poder levar cada vez mais o Estado para perder praticamente a sua autonomia política, financeira e administrativa, né, e sendo obrigado a aceitar agora o novo regime de recuperação fiscal, porque o novo regime de recuperação fiscal da Lei 178 foi uma imposição feita pela União, porque se o Estado, que já tinha tendência de aceitar, porque Cláudio Castro é um governador ligado a Bolsonaro, o Estado teria que pagar em torno de 42 bilhões de imediato, se não aceitasse o regime de recuperação fiscal. Então, foi uma imposição, né, com uma faca no pescoço do governador, né,
para que ele aceitasse, que ele já ia aceitar de qualquer maneira, porque é seu aliado, mas se não aceitasse, teria que desembolsar 42 bilhões de imediato. E o Estado não teria essa condição e, por conta disso, aceitou um novo regime de recuperação fiscal, né, que veda vários direitos dos trabalhadores e, além disso, garante prejuízos cada vez monstruosos, inclusive garante a securitização da dívida, né, no Estado do Rio de Janeiro, né, não só no Estado, mas de um modo geral, porque é uma lei federal. E a última coisa, ela traz um prejuízo gravíssimo para os cofres do Estado, quando ela coloca sob garantias da União para novas operações de crédito as receitas do artigo 154 ao 159 da Constituição, que são todas as despesas de imposto, IPI, participação de fundo de participação do Estado e do município, como garantia de novas operações de crédito para a União. Então, se a União sentir que não vai haver o pagamento, ela pode meter a mão no cofre antes de entrar no cofre o dinheiro, né? Até porque ele tem um aliado de plantão que chama-se o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, que nós podemos aqui também chamar de Troika, né? Como foi falado na CPI, porque eles têm esse poder maior do que o governador e do que os deputados estaduais para bloquear qualquer tipo de ação que não seja de acordo com os interesses da União.